nós vamos meditar hoje, é um texto longo, João 17, versículos 17 ao 44. Como é um texto longo, nós vamos lê-lo, pelo menos algumas porções dele, enquanto a gente medita nesse texto. Mas João 11, versículo 17 ao 44, que fala sobre o encontro de Jesus com as suas amigas Marta, Maria, e a ação de Jesus para com seu amigo Lázaro também. O tema que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre o glorioso amor de Jesus. Estamos juntos aí, deixe sua Bíblia aberta, João 11, 17 ao 44. Meus irmãos, quando a gente pensa sobre esse tema, o glorioso amor de Jesus, é possível que a nossa mente nos leve para algumas passagens bíblicas especificamente. Certamente, João 3,16 é uma verdade que salta a nossa mente e que fala com muita clareza sobre a manifestação do amor de Jesus. Mas, inicialmente, é bom nós pensarmos que temos que admitir, todos nós temos muita dificuldade em expressar o amor. Não é à toa que no Sermão do Monte, Jesus ele ensina aos discípulos, ele ensina que dentro dos padrões do reino, nós devemos amar aos nossos inimigos. Está em Mateus 5, verso 48. Então, é uma responsabilidade e é parte do compromisso daqueles que conhecem a Cristo amar até mesmo seus inimigos. Mas por causa do nosso coração pecaminoso, por causa da nossa natureza caída, somente em Cristo nós aprendemos a amar. É somente em Cristo nós aprendemos o significado do amor e como amar as pessoas. A gente olha o cenário mundial hoje, Rússia e Ucrânia, e a gente sabe que por trás daquela guerra há ganância, há ódio. E ontem, ouvindo um vídeo do pastor Davi Murk no seu canal Palavra e Família, ele compartilhou então sobre isso. A ideia do vídeo era mover as crianças, a oportunidade dos pais ensinarem os seus filhos a orarem por aquela situação. E eles, enquanto casal, eles tiveram a oportunidade de ministrar a palavra tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E o pastor Davi disse o seguinte, que na Rússia há pessoas que estão profundamente entristecidas com o que está acontecendo. Irmãos nossos e ainda pessoas que não são crentes em Cristo, mas que estão também como vítimas dessa situação. Porque o que impera naquele país, e particularmente na direção daquele país, é a falta de amor. Mas é possível que no nosso dia a dia a gente perceba essa realidade da nossa natureza caída, a nossa dificuldade em expressar amor. Nós podemos afirmar isso no ambiente familiar, esposo, esposa, filhos. Não é com muita facilidade que a gente expressa amor, não é? Então, é em Cristo nós vamos aprender o significado que é amor e também a maneira de amar. Algumas passagens que eu quero compartilhar com os irmãos, o Bruno vai projetar para a gente. A primeira delas é João 1,14, que João nos apresenta que a maneira que Deus manifesta a glória de Cristo e a maneira que o Senhor manifesta a sua glória é o resultado da graça de Deus na nossa vida. Olha o que diz esse texto. Aquele que é a palavra
tornou-se carne. Vamos ler juntos esse texto? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de que eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16 está engatilhado aí, Bruno? Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O foco do evangelista João, do apóstolo João, é manifestar a glória de Deus personificada na pessoa de Jesus. Então, quando ele argumenta nesse texto, e particularmente no versículo 14, de que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, então, ele revela a nós de que, por meio da encarnação de Cristo, a glória de Deus tornou-se presente entre nós. É nesse sentido que a graça de Deus se faz presente. No verso 16 ele diz: todos recebemos da sua plenitude, ou seja, Deus revelando-se da sua maneira mais esplendorosa e máxima, graça sobre graça. Em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo vai também concordar com João. Vamos lá juntos? E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, a intenção de Deus em Cristo é de nos transformar de glória em glória. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor em Cristo, ele concorda com João, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Então, o glorioso amor de Jesus, ele começa a manifestar-se, ele se manifesta a nós, quando Deus, ele revela-se, quando ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. E esses textos, então, eles exploram exatamente isso. Eles confiam de que a glória de Cristo é a obra da graça de Deus sobre a vida do homem. Uma pergunta que se levanta para nós: de que maneira, nesse mundo caído, nesse mundo em pecado, como que Jesus nos ama? Como que esse Deus encarnado, esse Deus que, descrito pelo apóstolo Paulo, ele abre mão da sua glória, ele abre mão de alguns dos seus atributos. O apóstolo Paulo fala que, embora ele sendo Deus, ele não considera isso como usurpação, ser igual a Deus. Por isso ele assume forma humana, forma de servo. Ele então humilha-se na forma de servo, por amor a nós. Ou seja, como João vai dizer que o verbo virou gente e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É Deus revelando-se a nós, é Deus em Cristo revelando o seu amor. Mas Jesus nos ama, ele manifesta o seu amor, particularmente no clássico texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e agora os juniores aqui, os mais recentes no culto, Pedro e Daniel, vão me ajudar a citar esse texto aí. Perdão. Né? Então, Pedro, Daniel e Vitória vão me ajudar a citar João 3,16, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tem cola aqui, não, aí não, Bruno. Aí não. Então, ó, olha só, Bruno é amigo, vamos lá. Aí numa versão diferente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ver essa Bruno depois, viu? Então, Deus, ele manifestou o seu amor por nós dessa maneira. De que maneira que Deus me ama?
De que maneira Cristo me ama? Ele se deu, Ele se doou, Ele se entregou, Ele morreu em nosso lugar. Agora, a verdade bíblica é que a essência desse amor de Deus por nós está em João 17,3, que diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a resposta a esse amor de Cristo por nós é exatamente reconhecendo na pessoa de Cristo que nele, conhecer a Cristo, conhecer o Deus verdadeiro, é que nós estamos em sintonia com Deus e o amando de verdade e desfrutando da vida eterna. Essa é a essência da vida eterna. O significado da vida eterna, na sua maior profundidade, é este: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se alguém nega a pessoa de Cristo, se alguém se nega a conhecer, se alguém se nega a desfrutar, a conviver, a relacionar-se com Cristo, essa pessoa não pode afirmar que ela tem a vida eterna, porque a essência da vida eterna está nisso, em conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, dessa maneira, o amor de Jesus também, ele se manifesta em nós. João 14, 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o que esse texto, resumidamente falando, nos diz é o seguinte: à medida que eu obedeço a Deus, à medida que eu manifesto o meu amor por Jesus, obedecendo a Ele, Ele vai revelar-se a mim. Para pensar nessa definição que Jesus dá. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. A resposta de Deus ao nosso amor por Ele, a nossa obediência a Ele, é Ele se revelar-se a nós. Conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. Então, nós agora vamos olhar para esse texto que manifesta esse glorioso amor de Jesus. Entendemos que por causa do nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, nós temos de fato dificuldade para expressar amor. Mas vimos pelas Escrituras de que Deus ele teve prazer em deixar a sua glória, em assumir uma forma de servo e vir até nós. Quando nós olhamos particularmente para Filipenses 2, de 5 a 11, nós temos ali um contraste entre Adão e Jesus Cristo. Adão, ele decidiu, ele escolheu tornar-se semelhante a Deus quando ele comeu do fruto, porque essa foi a proposta de Satanás. Satanás, mediante a serpente, disse: olha, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vocês serão como Deus. Então, Adão e a sua esposa, eles acharam aquilo agradável e bom. Vendo que o fruto era agradável aos olhos e bom para o paladar, eles tomaram do fruto e comeram. Então, em Filipenses 2, de 5 a 11, nós temos um contraste. Por um lado, Adão buscando ser igual a Deus, embora criatura, embora em desobediência, embora em pecado. Mas nós temos a figura de Jesus, que embora sendo Deus, ele abre mão disso. Ele não considera que ser igual a Deus era algo importante, algo que ele deveria apegar-se. Mas por amor a nós, ele assume forma de servo. E o texto diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que amor é esse? E nessa passagem, então, que nós começamos a ver domingo passado, quando a morte de Lázaro, ela é anunciada, e nós sabemos que o Senhor vai ressuscitar o seu amigo.
mas é importante nós entendermos de que coisas ruins acontecem a pessoas a quem Deus ama. E nós estamos cientes disso, de que problemas, dificuldades acontecem a pessoas a quem Jesus ama. A morte de Lázaro, Jesus vai afirmar no verso 4. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nós temos que entender de uma vez por todas, o Senhor está interessado primeiramente na glória do seu nome. O Senhor está interessado em que seu Filho seja glorificado na nossa vida. E se necessário for, para que isso aconteça, que alguém morra, o Senhor permite tal morte. Se necessário for que alguém adoeça, o Senhor permite. E no Evangelho de João, então, nós aprendemos isso, que todos os milagres, sejam paralíticos, sejam cegos de nascença, aquilo aconteceu para a glória de Deus. Isso é a realidade em nossos dias. Os problemas, as doenças, as perdas, é para a glória de Deus. Como nós cantamos aqui, é o Senhor nos chamando para Ele, nos atraindo para Ele. Então nós vamos olhar os versos 17 a 19 do capítulo 11, que nos dizem assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então, nessa ocasião, há uma oportunidade de algumas pessoas questionarem o amor de Jesus. É possível que muitos de nós, em momentos de adversidade, ainda que a nossa boca não tivesse verbalizado isso, expressado sonoramente, mas no nosso coração é possível que alguma vez a gente tenha questionado o amor de Jesus. Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento, já que eu estou te servindo assim e assim, eu estou realizando isso e isso? E por quê? E nós olhamos então nesse texto 3 questionamentos sobre o amor de Jesus. Primeiramente, com Marta. E o texto nos fala que Jesus amava essa família. O verso 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Nós não vemos na Escritura em nenhum momento Jesus se referir a pessoas específicas que ele as amava. Mas Marta, então, nos versículos 20 e 21, ela questiona o amor de Jesus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta, educadamente, ela comunica a Jesus: Senhor, o Senhor se atrasou. O Senhor perdeu a hora. O Senhor, por alguma razão, se atrasou. E por causa disso, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor poderia agir, mas porque o Senhor se atrasou. Se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Ou seja, aquele Deus da glória, o Deus encarnado, o Messias, o Todo-Poderoso, que assumiu forma humana, que criou todas as coisas, que tudo existe por Ele e para Ele, aos olhos de Marta, nesse momento, de acordo com essa circunstância, Ele não tem controle sobre o tempo. Não tem. Verso 32, agora Maria, irmã de Marta, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De novo, imagine, meus irmãos, como que a mente de Deus, ao nos ver questionar o seu amor, ao perceber a nossa dúvida quanto ao seu cuidado, quanto
às suas ações, quanto ao seu agir no momento certo, o seu agir soberano, que tem como propósito a glória do seu nome, não obrigatoriamente o nosso bem. Mas então, nessa oportunidade, o amor de Jesus ele é questionado, não somente por Marta e Maria, mas também por aqueles que estavam presentes no velório. Versículos 36 e 37. Então, os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Lembre-se que essas pessoas foram até a casa delas para confortá-las. Nós lemos isso no verso 19. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E agora, nesse momento, então, eles também questionam o amor de Jesus. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Senhor, o Senhor tem agido na vida de tantas pessoas. Eu tenho visto pessoas incrédulas, pessoas que não te servem, que não glorificam o teu nome. O Senhor tem cercado de cuidado, o Senhor abençoou. E agora eu que sou o teu servo, passando por isso? Nós vamos olhar para esse texto e perceber que o Senhor, na sua soberania, Ele vai glorificar o seu nome. Irmãos, será assim na nossa vida. E o que nós temos que estar atentos é para que não haja pecado em nossa vida, para que quando as circunstâncias difíceis vierem, quando as aflições chegarem, nós estejamos seguros de que o Senhor glorificará o seu nome. Esse texto apresenta primeiramente uma verdade, versículos 21 ao 26. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, depois, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, nesse episódio, entre lágrimas e perdas, temporariamente, o Senhor revela uma verdade absoluta. Marta, então, com as suas palavras, ela reconhece: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Mas o que Jesus iria apresentar para ela é que ele, a própria ressurreição, estava diante dela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que tem o poder sobre a morte estava diante dela, desejoso de operar, mas era necessário de que ela, sua irmã e aquelas pessoas que ali estavam, todos nós, se curvassem diante daquele que é o autor e doador da vida, para que Deus receba a glória. Meus irmãos, quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus como aquele que é a própria ressurreição e a vida, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que nos tira das garras de Satanás e que compartilha a sua vida conosco, e nós vivemos segundo a sua vontade, Deus recebe glória, Jesus é glorificado. Então Jesus apresenta essa verdade absoluta. Não em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar nós temos a esperança de vida a não ser em Jesus. Jesus afirma sobre ele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. E olha a condição para viver: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então ele fala sobre a esperança para aqueles que morrem e para aqueles que estão vivos, a certeza de um futuro melhor. E por isso, irmãos, que eu falo insistentemente, as pessoas que não conhecem a Cristo,
não reconheceram como a ressurreição e a vida, que não desfrutam ainda do glorioso amor de Jesus, têm medo da morte, temem a morte, querem viver para sempre, evitam velório, evitam conversar sobre esse tema, porque a morte os assombra. Basta uma pessoa adoecer, basta alguém estar num estado terminal, e aquilo assombra uma família, assombra uma vizinhança, porque não conhecem a Jesus. Uma segunda verdade, esse texto nos apresenta, de que Jesus, ele expressa uma forte emoção. Jesus, ainda que como Deus eterno, mas como homem também, ele manifesta as suas emoções, versos 32 ao 35. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Alguns dizem que Jesus ficou aqui, possivelmente alguns incrédulos dizem que Jesus possivelmente que ele ficou irritado com a sua limitação e não poder fazer nada por seu amigo Lázaro. De que Jesus ficou no seu íntimo revoltado pela sua incapacidade diante da morte. Mas Jesus está expressando aqui uma forte emoção. Ele ficou entristecido, ele perturbou-se no seu íntimo. Nós podemos pensar aqui, imaginar de que uma reação humana de alguém que não se contém de lamento, de tristeza, de dor. Irmãos, essa é uma das passagens mais marcantes das Escrituras, onde Jesus manifesta o mais profundo, íntimo do seu relacionamento com as pessoas. Jesus deseja vê-lo, e aqui é uma palavra de ânimo também para aqueles que evitam os velórios. Onde o colocaram? Jesus quis ver o seu amigo, Jesus quis demonstrar afeto, demonstrar o seu amor. E Jesus chora. Agora, ele não estava incapacitado de agir, mas ainda assim ele chora, ele está expondo os seus sentimentos. Mas o que vem por aí, depois de uma forte emoção, nós vamos perceber que haverá uma poderosa ação de Deus. Jesus não está limitado pela morte, mas ele está vivendo o momento e cumprindo o que as Escrituras dizem, se alegrando com aqueles que se alegram, mas também chorando com aqueles que choram. Irmãos, em tempos de pandemia, ou pós-pandemia, não sei, mas nos dias em que nós vivemos, onde a igreja ela é a coluna da verdade, onde ela é a representante de Cristo nesse mundo, a evidência do amor tem que estar entre nós. E se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram tem que ser uma prática nossa. Temos que viver isso. Nós precisamos nos esforçar para andarmos mais próximos uns dos outros, ouvirmos as necessidades uns dos outros, para que a gente viva na prática aquilo que o apóstolo Paulo chamou de corpo de Cristo, onde nós somos membros uns dos outros, porque senão nós seremos qualquer coisa menos corpo. Se na condição de família de Deus, enquanto membro do corpo, nós andamos cada um por si, e como diz o ditado, cada um por si e Deus por todos, nós não seremos corpo, seremos aberrações da natureza. Depois de Jesus então apresentar uma verdade absoluta: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que morreram em Cristo têm esperança. Aqueles que morreram em Cristo não morreram em vão, guardaram a sua vida por Jesus, eles terão a sua recompensa. Jesus disse que ele voltaria para o Pai para preparar morada para cada um de nós. Então aqueles que morreram em Cristo hoje desfrutam
dessa glória, desfrutam na sua plenitude da vida eterna. E nós que estamos vivos, mas com esperança em Cristo, nós temos o privilégio de continuarmos a viver a vida cristã, obedecendo ao nosso Senhor. Simplesmente isso, obedecendo. Dizendo como o apóstolo Paulo, de que hoje vive não mais eu, mas Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, ou seja, o entendimento claro de que como servo de Deus, é Cristo que está em evidência na minha vida, eu vivo para Ele e por Ele, porque eu sei que nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso o crente que experimentou o glorioso amor de Jesus, dedica-se a servi-lo incondicionalmente. Terceiro, Jesus manifesta uma poderosa ação, versos 39 ao 44. Vamos ler a partir do 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. É nesse momento, então, que o Deus homem, Jesus Cristo, que se emociona, que fica em lágrimas, que se compadece, que lamenta, que fica comovido, agora ele manifesta seu poder como Deus. Aquele que é a ressurreição e a vida, agora ele manifesta o poder de Deus, ele mostra de que ele veio de Deus. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele prova àquelas pessoas que estavam presentes ali de que ele tem poder sobre a morte, de que ele era de fato o enviado de Deus. E quando ele pergunta para a irmã de Lázaro: você crê? Senhor, ele cheira mal, disse Marta. E aí Jesus diz: se você cresce, você veria a glória de Deus. Irmãos, Jesus está o tempo todo, o Evangelho de João nos ensina isso, apontando para Jesus. Irmãos, o nosso crer em Jesus, ele tem que ser muito mais do que o confessar dos nossos lábios. Ele tem que ser algo prático em nossa vida. Como o texto que nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os ama e os guarda, esse é o que me ama. Nós temos que deixar de sermos confessionais somente com os lábios, mas sermos praticantes da palavra de Deus. E aí sim, como Jesus orou em João 17, agindo assim, o mundo reconhecerá que Jesus foi enviado da parte de Deus. Eu quero concluir a minha palavra apresentando algumas manifestações da gloriosa do amor de Deus. Algumas aplicações para a gente pensar. Primeiro, veja a glória de Deus em Jesus, nessa passagem, pelas suas palavras, pela maneira que ele manifesta suas emoções e através do seu ato de poder. É tão óbvio, tão lógico. Mas quantos de nós, assim como Marta, Maria e aqueles judeus presentes no velório, a gente questiona
o poder de Jesus. A gente questiona, onde está Deus? Onde está a glória de Deus na minha vida? Nada acontece, nada muda. Nós temos que olhar para as Escrituras e tomarmos posse dela como palavra de Deus. Nós temos que olhar para as palavras de Jesus e reconhecer, foi o Deus eterno quem disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos que olhar para as emoções de Jesus chorando pelo seu amigo Lázaro e entender que esse Deus encarnado, esse Deus homem, o Filho de Deus, ele não somente chorou por nós, não somente carregou sobre si nossas dores, mas ele morreu numa cruz por nós. Mas que ele também, ao terceiro dia, ressuscitou também como um ato de poder. Nós precisamos viver isso. E nós podemos dizer, se não nos atentarmos para isso, onde está a glória de Deus? Onde está Deus na minha vida? Olhe para a palavra, olhe para aquilo que Jesus fez, as suas ações, o adore, o sirva por causa disso. Creia nisso. Segundo, busque ver a glória de Jesus. Tenha fé na palavra. Tenha a Bíblia e a oração como algo presente na sua vida. Meus irmãos, eu falei domingo passado aqui, aliás, quinta-feira, sobre Filipenses, de que a salvação ela é tanto um ato quanto um processo. Ela é um ato porque é Deus que nos salva, Ele nos declara justo pela graça de Deus. A justiça de Cristo ela é outorgada a cada um de nós. Então, a justiça de Cristo vem sobre nós, mas o processo da santificação é o Senhor, mediante o seu Espírito, nos capacitando a vencer o pecado. Então, é um ato porque o Senhor nos salva pela graça. E ela é um processo porque até Cristo voltar, nós vamos desenvolvendo a santificação de glória em glória, sendo transformados pelo Senhor, sendo tornando parecido com Ele. Mas, meus irmãos, a palavra de ordem para nós é: busque ver a glória de Jesus. Nós queremos os benefícios do Senhor, queremos desfrutar da presença, da ação de Deus, queremos ver Deus agir, queremos mudança em nossa vida, se é que queremos. Mas não cremos na palavra, nós não a amamos, nós não a incluímos nas nossas prioridades. A oração é algo corriqueiro, é algo quase que um ato religioso. E aí há uma grande chance, haverá uma grande chance, se assim formos, de que o velho homem assuma o controle da nossa vida e a gente continue como Marta, Maria e aqueles judeus, questionando o amor de Jesus. Onde está Deus? Por que Deus não age na minha vida nessa área? Por que o Senhor não faz isso ou aquilo? O Senhor fez tudo, grave isso, o Senhor fez tudo o que foi necessário para que a gente viva a vida que Deus deseja para nós. Ele enviou o seu Filho viveu entre nós sem pecado algum, mas ele viveu entre nós para que se identificasse conosco, para que ele cumprisse com a palavra de que ele fosse o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, sem mancha. Ele próprio foi um sumo sacerdote perfeito que, de uma vez por todas, ele adentrou no Santo dos Santos. E o sacrifício dele agradou-se a Deus. Por isso que as Escrituras dizem que agradou-se a Deus moê-lo. Mas é esse próprio Jesus, a quem Deus moeu, o Senhor disse que também, por causa da sua obediência até o final, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome sobre todo nome. Meus irmãos, nós temos que buscar ver a glória de Jesus mediante a sua palavra. João 5,49 diz que, o próprio Senhor Jesus diz que as Escrituras testificam de mim. Se nós queremos ver a glória de Jesus na nossa vida, no nosso bairro, na nossa igreja, nesse ano em que comemoraremos 18 anos, nós temos que
ter fé na palavra dele, incluir a Bíblia e a oração com seriedade na nossa vida. E por último, parece também muito lógico, ame como Jesus. Revele aos outros a glória de Deus na face de Jesus. Dê testemunho do que o Senhor fez na sua vida. Palavras de graça e verdade, emoções dignas e sinceras, atitudes poderosas. Ou seja, nós fomos chamados para reproduzir a vida de Jesus. Fomos chamados para que, ao viver a vida de Cristo, as pessoas sejam atraídas a Ele. O propósito de Deus é que a gente se torne parecido com Cristo, de que assumamos a vida de Cristo, a sua personalidade, o seu caráter, até que o Senhor volte, até que na sua glória, no seu glorioso dia, nós sejamos transformados. Enquanto isso, aonde nós estamos, padaria, andando pela rua, no trabalho, na escola, nós vamos amar as pessoas como Jesus. E entenda, meus irmãos, o Senhor vai nos levar a ambientes hostis também. Nós não podemos esperar hoje que o Senhor nos permita viver aquilo que será a conclusão final da nossa salvação eterna. Nós não podemos esperar o descanso eterno prometido para o futuro, quando Cristo voltar. Não é o tempo. Embora a gente desfrute de alguns benefícios da vida eterna, não de todos. Então, o descanso eterno, desfrutar da presença de Jesus, participar, como João fala em Apocalipse, das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos celebrando a vitória do grande rei, não é o tempo. Nós somos chamados a igreja militante. Estamos aqui peregrinando nesse mundo, servindo a Deus, glorificando a Deus, anunciando Cristo, para que as pessoas creiam que há esperança. Então, nós não podemos esperar paz, não podemos esperar sossego. A nossa identificação com Cristo precisa ser não somente nos benefícios da sua ressurreição, nós temos também que nos identificar com a sua morte. Ou seja, Jesus sofreu aflições, nós temos que também nos identificar com Ele nas aflições. O evangelho fácil não está na Bíblia. A falsa ideia, pare de sofrer, não está nos evangelhos. Uma vida cristã triunfalista, onde nada de mal me acontece, não é bíblico. Pelo contrário, é diabólico. Uma vida de só vitória, só vitória, só vitória, somente alegria, não condiz com aquele que é o Senhor da igreja. Mas essa palavra não é para que haja desânimo em nós. É para que a gente levante a cabeça, de que a gente reconheça quem nós somos, de que a gente reconheça que Jesus, Ele é a cabeça da igreja, aquele que é a ressurreição e a vida. E ainda que a gente morra em nome de Jesus, por Ele, por amor a Ele, aqueles que morrerem não morrerão eternamente. Por isso, devemos nos dedicar a Ele até o final. O apóstolo Paulo disse que a sua vida tinha esse propósito. Quando ele declara aos filipenses de que ele era um legítimo hebreu da tribo de Benjamim, um fariseu extremamente zeloso, mas ele considera todo o seu passado, toda a sua religiosidade, ele usa uma palavra pesadíssima. Eu considero tudo isso como perca, como esterco, como nada, por causa do conhecimento de Cristo. O importante para mim é conhecer a Cristo. A minha vida, nada para mim é precioso, senão conhecer a Cristo. Esses são os valores do apóstolo Paulo. Esse é o seu princípio de vida. E quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava preso
na iminência, na possibilidade de ser morto. Mas ele está dizendo de que todo o seu passado, o seu currículo, quem ele era, o que ele fez, toda a sua fama, não valia nada. O importante era conhecer a Cristo, o poder de Deus, desfrutar do poder de Deus, identificar-se com ele na sua morte e também o poder de Deus na sua ressurreição. Irmãos, essa tem que ser a nossa visão. Nós temos que ajustar o nosso foco de vida. É possível que por alguma razão nós estejamos hoje vivendo muito para nós e invertendo as nossas posições, olhando para Deus na condição de servo, assentados, aguardando que Deus faça isso ou aquilo, para que tudo vá bem. E se as coisas fogem do meu controle, se as coisas não vão bem, eu faço biquinho, eu reclamo, eu deixo a igreja, eu não sigo mais a Jesus, eu falo contra a igreja, eu falo contra Jesus, eu falo da palavra de Deus, eu nego, eu duvido do poder de Deus. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor precisa levantar na nossa geração uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que é resistente a qualquer prova, haja o que houver, por amor a Jesus. Qual de nós está disposto a morrer pelo nome de Jesus? Qual de nós está disposto, a partir de hoje, a andar por esse bairro, falar com vizinhos, comerciantes, aonde estivermos, a anunciar que Jesus é o glorioso Rei da Glória, aquele que nos amou de maneira profunda, se dando na cruz por amor a nós? Irmão, se isso não é uma verdade na sua vida, você precisa reconsiderar algumas coisas. E se você está aqui nessa noite e vive longe desse amor, se você não ama os mandamentos de Cristo, se a palavra de Deus, se o relacionamento com o Senhor não é algo real na sua vida, hoje é a oportunidade para que você desperte para Deus enquanto há tempo, para que você tenha vida, esperança enquanto está vivo. Vamos orar. Senhor da glória, obrigado, Senhor, pela manifestação gloriosa do teu amor em Cristo Jesus por nós. Ensina-nos, ó Deus, a perceber de que o teu propósito é glorificar o teu nome em Jesus na nossa vida. E isso acontece, ó Deus, em todo o tempo, até mesmo em momentos de lágrimas e de dor. E é possível que o Senhor nos permita gemer, chorar, lamentar, para que a gente se volte para o Senhor. O Senhor, pela tua palavra, tem nos atraído para ti. Mas, Pai, eu te peço nessa noite que a cada um de nós, da nossa parte, uma vez que o Senhor nos chama para uma íntima comunhão contigo, que o nosso coração, Deus, seja quebrantado pelo teu Espírito nessa noite. Nós que somos a tua igreja, que a gente se renda ao Senhor, que a gente busque ao Senhor desejando arduamente estar contigo, que nada seja mais importante do que isso, desfrutar da tua presença, para que a glória de Jesus seja algo visível em nossa vida, para que os milagres do Senhor sejam reais em nossa vida, sobretudo o milagre da salvação, para com aqueles que estão perto de nós, o milagre, ó Pai, da santificação, de, pelo poder de Jesus, vencermos os pecados que nos dominam, que nos escravizam, que reinam em nosso coração, que estão ocupando, ó Pai, o lugar que é teu em nosso coração. Ó Deus, dá-nos um coração sensível à tua voz, abre nossos olhos, Senhor, abre os olhos da tua igreja, enquanto há tempo. Sejamos, ó Deus, aprovados por ti no dia da tua gloriosa vinda. Ó Deus, toma a tua igreja Batista do Engenho da Praia, essa igreja local, igreja a qual o Senhor mesmo fundou, usou irmãos e irmãs, 2 igrejas,
se uniram para começar a tua obra aqui. Não foi em vão. Ó Deus, nós cremos, eu creio, ó Deus, de que o Senhor começou uma grande obra nesse lugar e há de concluir. Senhor, usa-nos naquilo que o Senhor está fazendo e inclua-nos, ó Deus, nesse propósito. Ó Deus, como o Senhor fez com aquele, falando ao profeta sobre pessoas como ossos secos, sem carne, sem vida. Restaura, Deus, a vida do teu povo. Levanta nesse lugar, Senhor, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que não abrem mão de um relacionamento contigo. Que priorizem o Senhor, ao invés dos filmes, dos jogos, do lazer da vida, dos profissionais, Deus, que decidem ganhar menos para estar contigo, para dedicar-se à tua obra, para ganhar almas, para discipular outros. Dá-nos essa visão, Senhor. Só a tua palavra pode fazer isso. Só a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.